Virgem, seja bem-vindo ao canal e nós vamos aqui fazer a tua leitura para o mês de março da mandala detalhada. E para fazer a mandala eu utilizo os 4 elementos, que é o ar, que representa a mente, fogo, movimento, terra, relações e água, espaço e emoções. Entre cada elemento tem os elos e uma energia final. Então vamos aqui saber o que o tarô tem para revelar para vocês no mês de março. Ar, Hierofante. Terra, fogo, julgamento. Terra, 5 de copas. Água, 10 de paus. E de cada elemento eu também retiro uma carta para sustentação e manifestação dessas energias, desses 4 elementos. Sustentação. Manifestação. No ar veio o Hierofante, então aí uma mente mais sábia, talvez aí raciocinando mais, sabe, no sentido de parando para pensar o que esses movimentos de pensamentos e ideias estão significando para você, sabe? Do tipo, veio um pensamento ruim sobre uma pessoa, do tipo, peraí, por que isso veio, sabe? É justamente essa sabedoria de você parar para analisar esses pensamentos, essas ideias, essa crença, sabe? Tá tendo uma certa sabedoria para poder definir aí esses pensamentos, sabe? É um diálogo que veio, parece que você tá tendo um diálogo com você mesmo, sabe? De parar e pensar por que tá pensando isso, né? Pensando sobre o pensamento. O que está sustentando esse hierofante é o 10 de emoções. Então, você querendo ficar bem com você mesmo, satisfeito com você mesmo, sabe, Virgem? Sabe, você tá de saco cheio de ficar em looping, sabe, de pensamentos, sabe? Por que você fica pensando isso o tempo todo? E aí aqui uma dica que vem se você não tá conseguindo, né, muito sair de ideias que ficam aí, né, repetitivas, uma boa maneira de você, às vezes, não pensar somente sozinho, mas ter a ajuda de um profissional aí, né, um terapeuta que te ajuda a destrinchar isso de uma forma melhor, porque às vezes você não percebe certos detalhes que fazem toda a diferença, mas eu acho muito bacana isso de você estar bastante reflexivo, sabe? Não é à toa que, né, às vezes o Papa, ele é muito procurado, né, a carta aqui, né, com 2 bonequinhos, ele é muito procurado, porque ele para analisar, tem um certo conhecimento, uma certa sabedoria, né, então, parar para refletir sobre essas ideias, até para, às vezes, quer colocar um projeto aí, né, em execução, então pensando sobre essas ideias, então tem muita sabedoria, tá lidando
com essas ideias de uma forma bem sábia. E aí o que se manifesta é o 3 de espadas. Então, é justamente expurgar aí, né? Igual eu falei em questão de terapia, às vezes é refletir sobre os traumas, né? Que às vezes ocorreu aí durante a sua jornada e que você às vezes repete coisas que você fala, cara, já percebi que isso não está fazendo bem, eu tô repetindo isso. Então, às vezes, com essas reflexões, você para compreender melhor e vem uma certa clareza. Então, expurgar coisas que não estão te fazendo bem, né? Esse 3 de espadas fala justamente de cura, né? Às vezes pode até ser sofrido, né? Porque esse 3 de espadas aqui, às vezes pode ser bastante desafioso para as pessoas, né? Porque lidar com feridas, às vezes, não é bacana, né? Mas o que eu vejo é que essa análise com sabedoria que você está fazendo no momento, vai te trazer certas curas. E espada é bom porque vem com lógica e com razão, né? Então, colocar uma clareza, uma razão nesse pensamento, né? Igual eu dei o exemplo do por que eu estou pensando mal dessa pessoa? Por que eu estou agarrada, estou apegada a isso, né? Te faz curar certas coisas. No movimento, no fogo, veio o julgamento, e o julgamento fala muito do despertar, né? E eu vejo aqui que muitas leituras parece que o mental está refletindo nos comportamentos, né? A partir do momento que você coloca clareza no teu mental, nas tuas ideias, no teu pensamento, acaba que os seus movimentos também acabam se transformando, ficando muito mais claros para você. Então, você julgando aí do tipo comportamentos que, poxa, não quero mais, e você despertando para isso, né? Porque eu acho que vem muito dessa clareza que você está tendo aí no teu mental e aí reflete no teu comportamento no dia a dia, né? E o que sustenta esse julgamento, olha aqui, o despertar, que nesse baralho, né, é justamente o julgamento, né, as duas cartas 20, né? Então, você bastante consciente dos seus movimentos, sabe? Tá muito claro o que você quer, o que você deseja, onde você quer chegar, né? E parece que isso veio à tona agora, sabe? Com esse despertar. E aí o que se manifesta? O 7 de espadas. Então é assim, com esse despertar, né, dos movimentos, do seu comportamento, você vai sair de bastante fria, no sentido que você estava se comportando fazendo coisas que não eram suas responsabilidades. Você estava tomando para si, ou as pessoas fazendo você acreditar que era a tua responsabilidade e você fazia mesmo a contragosto. No fundo você sabia que não era, né? Então, com esse despertar, com esse julgamento, você acaba falando, olha, essa ação aqui não sou eu que tenho que fazer, sabe? Então você saindo de bastante fria, né? É o que eu percebo aqui. Entre o ar e o fogo, o 2 de espadas. Então, você se posicionando, né? Eu acho muito bacana porque você se posiciona ter clareza na tua mente, clareza de pensamento, e você também acaba se posicionando aqui do tipo, olha, isso aqui eu desejo fazer, isso aqui é minha responsabilidade e eu vou fazer.
sabe? É justamente você se posicionar, você se decidir. E o espadas, desculpa, gente, espada fala de lógica, de razão. Então, você não está se posicionando de qualquer forma, você está parando para analisar e para pensar. No terra veio o 5 de copas. E aí o terra fala de relações. E aqui, acho que com essa clareza, né, de tanto na questão de parar para pensar, os pensamentos ficando mais claros para você, você aqui se posicionando do tipo, isso aqui é minha responsabilidade, isso não é minha responsabilidade. Então, podem ser, e aqui eu falo de pessoas, né, se afastando de você, né, porque na hora que a gente costuma a posicionar, dá um certo limite, tem pessoa que corre, né? Ou então faz escândalo, né? E aí isso vem com um certo luto, né? Porque às vezes são pessoas das quais você gostava muito, né? Mas aqui relações não fala somente de amizade, namoro, mas família, sua relação com o dinheiro, com a tua saúde, quem estuda com o estudo. Mas essa carta aqui, o que me vem muito é justamente esse luto de pessoas se afastando, porque você vai começar a ter mais clareza, né? E se posicionar. E aqui também fala, né, questão de você dar um certo limite, igual eu falei, aqui não é responsabilidade tua, então aí pessoas começam a se afastar. E o que sustenta esses 5 de copas, olha que legal, a musa de vozes. E nesse tarô, nesse baralho, a musa representa o rei, né? Então, e vozes é o espada, né? O naipe de espadas. Então, o rei de espadas é aquela pessoa que realmente decide, corta o que tem que cortar. E às vezes aqui, ó, ele até te ajuda a sair um pouquinho desse luto, né? De colocar a clareza, a razão e a lógica do tipo, se a pessoa não está entendendo os limites que eu estou colocando, então ela não é saudável para mim, né? Se ela não está compreendendo que até aqui é o meu limite, ela não está sabendo respeitar as suas decisões, então tá na hora de ir mesmo. Então o rei, ele sabe se posicionar, né? E te ajuda aqui a sair um pouquinho desse luto. E olha que legal, se manifesta a força. Então, apesar de você ter uma certa tristeza e melancolia, você tem força. Força, a motivação para fazer esse movimento, né? Mesmo sabendo que pessoas irão se afastar, né? Então, mesmo sabendo disso, você tem a força de ir lá e fazer. Entre o fogo e o terra veio a carta da morte, né? Olha, realmente aqui combinando, né? Sendo esqueci a palavra, gente, mas assim, dando ênfase nessa questão desse luto, né? Porque o luto é porque algo está terminando, né? E o que eu acho bacana da morte é que o ciclo da vida termina uma coisa e começa outra, né? Porque tá sempre em movimento. Então, se acaba uma coisa, vai começar outra. Então, se as pessoas estão indo embora, é bem provável que vão chegar pessoas que estão sendo condizentes com essa nova etapa sua, né? De se posicionar, de ser claro, né? Então, novos ciclos. Aqui eu vejo que é novos ciclos e também combina muito com essa questão do julgamento, do despertar, né? Do comportamento tá sendo mais claro e mais autêntico com você mesmo,
né? Então, o que antes você fazia, agora você está fazendo diferente, né? E você está percebendo essa diferença e está gostando, pelo jeito aqui, né, da que as cartas vieram, tá gostando, você está achando bacana, apesar de um certo luto aqui, mas acaba passando, né, gente? Na água veio o 10 de paus. É justamente isso de você tá fazendo a sua parte, sabe? O bonequinho aqui voltando para casa com todas essas lenhas, né? Então, ele foi lá e fez a parte dele, né? Ele encontrou o que ele queria. Então, e falo aqui principalmente questão não só da emoção, mas mais a questão do espaço pessoal. Você mais organizado, mais claro e fazendo a tua parte, apesar de que pode ser, certas coisas podem ser sofridas, mas você tá fazendo porque você quer essa mudança, né? E o 10 aqui eu acho muito bacana, porque o 10 também ó, é o finalzinho do ciclo ali do naipe antes de começar as cartas da corte, né? Então, você fez toda essa jornada, né? Então, você fazendo a parte para o teu espaço ficar organizado da maneira que você deseja. E aí, o que sustenta esse 10 de paus é o 4 de materiais, que é o 4 de ouros. Então, é você sendo egoísta. Mas como assim, Marina? Eu não sou egoísta. Existe o egoísta de uma forma saudável, do tipo que sabe o que é prioridade para você, que sabe o que quer, e você defendendo isso, né? Aqui, ó, você defendendo, você fazendo a sua parte. Eu quero isso e eu vou fazer, né? Então, o que te ajuda, né, a carregar isso que você tanto deseja é esse 4 de ouros aqui, do egoísmo, de você se priorizar, saber suas prioridades, seus valores, o que você deseja. E aí, o que se manifesta é a lua, uma nova fase, né? Igual que veio despertar, me parece que todos esses movimentos que você está fazendo aqui da mente, do teu comportamento, das relações, reflete aí no teu espaço uma nova fase, né? E a Lua também fala disso, de coisas emergirem, né, para o teu consciente, do subconsciente para o consciente, das coisas ficarem mais no preto, no branco, sabe? É você ficar mais claro mesmo as coisas para você, você está entendendo. E a lua, eu gosto muito de falar de gestação. Você está sabendo gestar esses novos momentos que você está acontecendo em março aí na tua jornada. Entre o terra e a água veio a rainha de ouros. Então, a rainha sustenta essa abundância, sabe? E aí eu falo de questão de abundância e prosperidade no sentido de que coisas que não estão sendo legais estão saindo da sua vida, né? Vamos falar aqui das relações. E pode ser também, vamos lá, um trabalho que você não gosta, está saindo para abrir espaço para um novo, né? Questões financeiras, poxa, resolvi aqui colocar no papel e organizar minha vida financeira, e para isso tem que abrir mão de certas coisas, né? Que aí pode vir esse luto, mas ao mesmo tempo é uma grande prosperidade isso, porque você está fazendo coisas para o teu bem, né? Então, a prosperidade é justamente isso, não é só financeiro, mas também no seu cotidiano aí, né? E entre a água e o ar veio a imperatriz. E a imperatriz fala de fertilidade, de sabedoria,
Então, esses movimentos aqui, né, todo esse movimento que você tá fazendo, tá sendo fértil, tá sendo bom para você. E você sente isso, porque veio a carta da Imperatriz. E ela também fala muito de gestar coisas, né? Então, você está gestando muito bem o teu mental, gestando aí os seus movimentos, gestando as suas relações, gestando as suas emoções, para também não se afogar em tudo aí que tá acontecendo ou se sentir perdido, né? Porque às vezes quando a gente muda um pouquinho a direção para onde a gente está indo, costuma no início ficar meio perdido com as novas coisas que estão surgindo, porque não são familiares para gente, né? Mas a Imperatriz fala de você conseguir, apesar de não estar familiarizado com aquilo, você conseguir gestar muito bem. E no final aqui da leitura veio o 9 de paus com a rainha de copas no bloqueio. E aqui o 9 de paus fala muito, limites, né? O que eu falei aqui, você dando limites, tanto na questão do teu movimento, nas relações. E outra coisa, aqui também fala de como que você transpõe certos desafios, né? E olha que legal, combina muito com a Imperatriz de saber gestar e administrar tudo isso de novo que está acontecendo aí. E a Rainha de Copas veio como bloqueio para te falar de questão de equilíbrio. E a Rainha de Copas, ela fala muito de um pezinho no chão, um pezinho na água, um pezinho na terra, né? Então, equilibrar e outra, parar para pensar, e ela tá olhando aqui para a esquerda, né? Então, olha para um passado, não para ficar preso lá, mas para ter dados para você saber do tipo onde você pisa, qual água e qual terra você vai pisar, para você manter esse equilíbrio, do tipo, olha, isso aqui não está funcionando, não funcionou até agora, bora mudar? Bora fazer diferente, né? E é o que você está fazendo. Uma mente mais clara, movimentos mais conscientes, galera saindo da tua vida, você fazendo a tua parte. Então, acho que se manter esse equilíbrio aí no mês de março, você vai saber colocar esses limites e você vai conseguir transpor esses desafios que estão surgindo aí no mês de março. Então é isso, Virgem. Esse foi o teu jogo da mandala para o mês de março. Desejo aí a todos uma boa reflexão, gratidão pela confiança e até a próxima.